nós precisamos nos conhecer em primeiro lugar, saber quem nós somos. Então, todo esse estudo trazido pela psicologia nos faz encarar a complexidade da psique humana de uma maneira mais séria e principalmente para nós espíritas que nos envolvemos nesses temas como reforma íntima, como transformação pessoal. Então, a fim de que a nossa fala ela não seja ingênua, é preciso que nós nos debrucemos sobre essas pesquisas, sobre aquilo que há de construído na área da psicologia, que examina o ser humano, sobretudo no aspecto inconsciente, há muitas décadas. Então, quem não conhece as obras da Joana, há quem diga que é um pouco complexo, mas na verdade vale a pena. São livros para estudo, mas são livros que contribuem para a gente poder se entender na totalidade que nós somos. Então ela, na verdade, aponta caminhos, diretrizes que os estudiosos, os pesquisadores da área, para que eles sigam essas pegadas, construindo então o edifício do conhecimento. Então, para nós espíritas, refletir sobre a psique humana assume um caminho completamente diverso do materialismo. Kardec ele dizia que o materialismo, enquanto convicção pessoal, ele deve ser respeitado, porque assim como nós queremos que as pessoas que convivem conosco respeitem as nossas crenças, então nós também precisamos respeitar as crenças alheias. Então, só que Kardec ele adverte, e já o fazia isso no século XIX, que o materialismo, enquanto convicção pessoal, ok, mas ele se alastrando e se tornando uma tendência em uma prática social, ele passa a ser nefasto, devastador, um verdadeiro câncer no meio social, porque ele é reducionista. O que significa isso? Ele faz com que as criaturas se identifiquem com aspectos que são periféricos da sua individualidade. Então, de posse do materialismo, a criatura ela vai se identificar completamente com o seu aparelho físico. Ela vai achar que ela é o corpo. E ponto final. Então, claro que nós sabemos que o nosso aparelho físico, ele merece toda a nossa reverência, ele tem a sua importância, porque afinal de contas é um instrumento do qual o espírito se utiliza para poder atuar no mundo material. Ele é absolutamente necessário e importante. Só que nós não podemos, com isso, achar que ele deve ser o alvo da nossa atenção, que ele é o centro, que é o mais importante. Então, se nós focarmos apenas no corpo, nós vamos perder de tocar naqueles aspectos da mente, das emoções, do intelecto, que formam o mais profundo do nosso ser, aquilo que os estudiosos chamam de eu profundo, de self, ou o nome que se quiser dar, que é aquele núcleo central da nossa individualidade, onde estão contidos os germens divinos, que nós, como espíritos imortais que somos, a cada encarnação a gente vai trabalhar para fazer desabrochar essas sementes dentro de nós. Então o espírito é o nosso alvo. Nós somos um espírito que tem um corpo e não o contrário. Então o materialismo, ao levar a criatura a identificar-se completamente com o seu corpo, produz a transição planetária no raciocínio de Haroldo. Então todos os fenômenos que nós vivemos hoje da transição planetária não dizem respeito a elementos exteriores. O que significa isso? Citando Jung, que disse que geralmente, quase sempre, e ele chamava isso de sincronicidade, aquilo que está acontecendo no nosso exterior reflete o que vai dentro de nós. Então, as coisas que nos acontecem, as pessoas que cruzam o nosso caminho, os desafios que a vida vai nos trazendo através das pessoas e das circunstâncias, são uma espécie do outro lado do ímã. Então, é aquilo que está sendo atraído, só que a força que atrai são os processos que ocorrem dentro de nós.
Por isso Emmanuel refere pensamento e vida, não o contrário. Tudo parte do pensamento. Então, tudo parte a nossa realidade, ela é construída a partir daquilo que vai dentro de nós. Então, quando nós consideramos isso e quando nós nos identificamos com o nosso corpo, nós mergulhamos na morte, no nada. Então, Emmanuel ele vai dizer, ao comentar um versículo do Evangelho intitulado "O reino dos céus não vem com aparências exteriores", ele diz que tudo que os olhos da carne podem contemplar está morto ou vai morrer. Então, nós que estamos aqui nessa sala, tudo que nós podemos ver vai morrer. Só que em se referindo a nós, o que vai morrer é o nosso corpo de carne. Mas a nossa essência, o nosso espírito vai ficar. Só que não há nada no mundo das formas que permaneça. Tudo caminha para um processo de renovação. E isso tudo diz respeito ao mundo em que nós estamos, ao mundo dos encarnados. Inclusive, se nós fizermos uma pesquisa e buscarmos vestígios de antigas civilizações, nós não vamos encontrar. Então, o mundo material, ele está constantemente se transformando. E por isso até que nós dizemos, a vida ela é uma impermanência. Uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. Que devemos aprender nas duas posições, porque tudo está em constante movimento. Então, quando a psique se identifica com o que é exterior, ela vive a morte de uma maneira muito mais desesperadora. Muitos aguardam os fenômenos do apocalipse, imaginando terremotos, maremotos, ETs invadindo o mundo, só que o apocalipse, na verdade, ele descreve processos profundos que ocorrem dentro de nós. Então, a grande questão da transição planetária é que as pessoas perderam o centro, se desviaram da sua essência e passaram a se identificar com tudo que é externo. E nós vivemos num mundo absolutamente consumista, um mundo que valoriza a aparência, a beleza, a parte física, dita regras de quem consome mais, quem viaja mais, quem ganha mais, tem mais sucesso, merece mais respeito, é mais importante, merece mais atenção. E com isso o ser humano acaba se identificando com isso e buscando o sucesso por essa via, buscando os holofotes, buscando enaltecer a sua parte exterior e se descuidando daquilo que é mais precioso, que é o seu cerne, o seu espírito. Então, na obra, e na verdade, antes disso, com toda essa importância imensa ligada para aquilo que é externo, experimenta uma tremenda sensação de insegurança, de medo, de culpa, de orgulho, de egoísmo e de necessidade de controle. Porque a pessoa quer consumir, ela quer apreender tudo aquilo que esse mundo que está aí oferece e ela quer controlar tudo isso. E quanto mais há essa sede de controle, mais o desespero aumenta. Porque, na verdade, nós não temos controle. A maior parte das coisas fogem ao nosso controle. Então, da obra Refletindo a Alma, num dos capítulos, está dito que todo esse processo diz respeito ao nosso ego. Medo, culpa, necessidade de controle, ciúme, apego, orgulho, egoísmo, dizem respeito a esse elemento necessário e importante, que é o ego, porque é ele que nos permite lidar com a nossa vida presente, com o tempo presente. Então, o ego é quem faz aquela intermediação entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. É ele que filtra o que pode passar de lá para cá. Porque se não houvesse a existência do ego, imaginem tudo que nós registramos num dia, apenas num dia, para pensar num dia, 24 horas, se o ego permitisse que tudo isso viesse à nossa consciência, transformaria a nossa vida no inferno.
Então ele é muito importante porque ele faz essa filtragem. Só que o ego, ele é periférico. Ele tem a sua importância, mas ele é periférico. Todo ego é periférico. Todo ego é marcado por uma profunda carência, por uma necessidade de ser apreciado, de ser visto, de ser cuidado, de ser reverenciado. Então, quando nós nos identificamos com estes elementos periféricos, é um caos. Tudo parece estar no fim. E aí o desespero cresce. Então, se alastra hoje todo esse sentimento, tanto nas relações afetivas quanto nas relações sociais. Então, a gente vê um mundo desesperado, de pessoas ansiosas, depressivas, medrosas. Então, as pessoas elas estão apavoradas, doentes e com uma dor que é da alma. Evidentemente que lá pelas tantas isso vai se somatizar no corpo físico, mas isso é uma doença, é uma dor da alma. Então, onde é que entra a contribuição de Joana de Ângeles para nos trazer o esclarecimento, o consolo e o caminho a seguir no meio desse aparente caos? Bom, a obra da benfeitora, ela está assentada em 4 pilares. O primeiro deles é aprender a se conhecer. O segundo, aprender a viver. O terceiro, aprender a ser. E o quarto, aprender a amar. Então, nós vamos ver em linhas gerais os aspectos principais de cada um desses pilares. Aprender a se conhecer, em primeiro lugar, sem verificar que a maior parte de nós é desconhecida, que a maior parte de nós é inconsciente e irrompe sem que nós nos demos conta, sem que a gente perceba até, é uma ingenuidade. Então é por isso que os espíritos disseram a Kardec que para conhecer um espírito de verdade deveria ser observada a sua linguagem, porque nós conhecemos as pessoas pelos seus mínimos gestos, não é pelos macrogestos, é pelos mínimos gestos que vão revelar quem verdadeiramente nós somos. Então são conteúdos muitas vezes que, sem que nós mesmos percebamos, vem à tona. É o nosso vocabulário, é a nossa forma de dizer, é a nossa forma de nos comportarmos, a maneira como nós lidamos com as situações, a maneira como nós lidamos com as pessoas que nos rodeiam, a maneira como nós nos portamos dentro do nosso núcleo familiar. Então, os mínimos detalhes. E nesse quesito, como diz Haroldo, é preciso ter muita coragem para admitir que para cada estrela luminosa que existe dentro de nós, há uma sombra imensa. Então, lembrando Jesus, nós somos ainda como os sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas ainda cheio de podridão por dentro. Cheio de coisas que nós precisamos trazer à tona, reconhecer, trabalhar e resolver. Só que para fazer esse processo, primeiro nós precisamos identificar que podridão é essa que está dentro de mim, que talvez eu não queira enxergar, mas que eu preciso admitir, trazer à tona. Então, todos os espíritos possuem periferia, sobretudo quando encarnam, porque a encarnação ela produz um embotamento por conta da matéria que nos reveste. Então, muitas das nossas habilidades, elas são suprimidas, até para que a gente exerça outras habilidades quando aqui encarnados. Só que isso já produz uma grande limitação para o espírito encarnado. Só que a questão não é se nós temos um ego, se nós temos inveja, se nós temos medo, raiva, orgulho, egoísmo, ciúme, apego, não é esse o ponto. A questão é qual é o domínio que nós temos sobre esses aspectos de nós mesmos. A questão é quem comanda quem. Se é a parte mais profunda de nós mesmos, que mantém equilibrado harmoniosamente todos esses elementos, ou se isso toma conta de nós de uma maneira avassaladora, a ponto de nós perdermos a possibilidade de escolha, a ponto disso interferir no nosso livre-arbítrio. Esse é o ponto proposto por Joana, e um ponto importantíssimo, aprender a nos
conhecermos, porque nós não sabemos nos conhecer. E aqui é um ponto ressaltado por Haroldo, muito interessante, porque a área dele é a área jurídica, ele é um juiz. Então ele diz que percebe que no meio social são promovidos muitos cursos de oratória, para que a pessoa aprenda a falar, aprenda a se comunicar, mas ele disse que nunca viu um curso de escutatória. Ou seja, nós somos treinados para falar, mas nós não somos treinados para ouvir. Nem para ouvir as pessoas que convivem conosco e nem para escutar a nós mesmos. Então, as pessoas, por exemplo, nos falam, querem passar alguma informação, mas nós somos incapazes de ouvir. Então, aqueles elementos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que surge uma crise. Essa crise se externa e aí a situação já se tornou caótica e aí que nós passamos a desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, e o pior, nós não sabemos nos ouvir. Então, muitas vezes o nosso corpo grita, estou cansado, para, mas a gente não escuta. Então, daqui um pouco o corpo dá um berro e a gente não consegue sair da cama. Precisa se utilizar dessa artimanha para que a gente escute. Então, mecanismos da nossa psique estão o tempo todo dialogando, conversando conosco. E vão dizendo, não dá mais, para, não segue por esse caminho, segue por esse outro. Só que a gente não serena, nós não escutamos esses conselhos e muitas vezes nós insistimos no caminho errado pela incapacidade que nós temos de ouvir. E se nós não escutamos o outro, e se nós não escutamos a nós mesmos, nós não conhecemos nem a nós, tampouco as pessoas que nos rodeiam. Então, nós não sabemos qual é o nosso real tamanho, nós não sabemos quais são as nossas limitações, nós não sabemos de quais ferramentas nós dispomos para os enfrentamentos que a vida reclama, enfim, nós não sabemos. Então, esse é o primeiro aspecto importantíssimo, aprender a se conhecer. O segundo pilar é o aprender a ser. E nós vivemos numa sociedade materialista que leva as pessoas, então, como já dissemos, a se identificar com tudo que é exterior. Então, o que acontece? Nós nos identificamos com os cursos que nós fizemos, nós nos identificamos com a profissão que nós exercemos, com os relacionamentos que nós temos, com a quantidade de dinheiro que tem na nossa conta bancária, com a nossa posição social, onde nós moramos, ou seja, nós nos identificamos com tudo que é exterior. E aí, quando uma pergunta bem simples é feita, quem nós somos se tirar tudo isso? Quem nós somos? Porque aprender a ser é um desafio, porque nós precisamos nos identificar com aquela essência que está dentro de nós. E essa essência, ela não pode sofrer nenhuma alteração se nós tirarmos aquilo que é externo. E esse algo que é externo pode ser nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nossa casa, nossa profissão, nossa saúde, nosso corpo. O que é a morte, se não alguém batendo na porta e dizendo, me entrega o corpo? E a gente vai dizer, não, esse corpo é meu. Não, esse corpo não é teu, esse corpo é um empréstimo. Então, nada que é externo nos pertence. Tudo que é externo é transitório. A única coisa firme que nós temos é essa essência divina, só que nós não nos voltamos para ela. Nós acabamos... por que Jesus, o psicólogo dos psicólogos, disse: acumulai as coisas que a ferrugem não pode corroer e que a traça não pode comer? Sabe as palavras ditas há 2000 anos e que nós ainda não colocamos em prática. Nós ainda não conseguimos nos convencer de que nós não vamos levar para a pátria espiritual os nossos títulos, os nossos diplomas, os bens materiais. Não vamos levar. Só o que nós aprendermos, só o que nós amealharmos em termos de conhecimento e de moralidade. Só isso. O resto vai ficar, é material. O outro pilar, aprender a viver, e aqui já começa a se encaminhar para as questões mais substanciais do Evangelho. Porque aprender a viver significa, se nós
já nos conectamos com a nossa essência profunda, se nós já nos demos conta de que nós não somos apenas um corpo, que há mais alguma coisa em nós, não há outra alternativa senão realizar essa potencialidade. Porque tudo que é potencial clama por concretização. A vida, ela não se contenta com uma mera potencialidade. Uma semente, se a gente joga no chão, acontece o milagre da vida. Porque o potencial dela é formar a vida. Então, há um impulso em direção à realização. Se nós formos pesquisar lá nas filosofias antigas, nós vamos encontrar muitas coisas que foram trazidas por Jesus quando veio até nós. Só que a questão com Jesus, ela é bem diferente. Porque com Jesus as coisas deixam de serem potencial para ser vida. Elas deixam de ser discurso para serem vividas na prática. E tem uma diferença muito grande nisso. Então, o ganhador do Prêmio Nobel, Desmond Tutu, que foi ministro da Reconciliação e da Verdade, que foi um ministério criado por Nelson Mandela para curar as feridas do apartheid, Desmond Tutu era um bispo anglicano, negro, que enfrentou os momentos mais terríveis do apartheid. E ele foi visitar o Museu do Holocausto, em Jerusalém. E é curioso, como diz Haroldo, porque numa sociedade materialista é pregado que é preciso evitar a dor a qualquer custo. Tudo que dói não é bom, nada que dói. Esse é o primeiro mandamento do materialismo. Então, a questão que se põe, em primeiro lugar, é a gente se dar conta que é impossível amar sem dor. Aliás, é impossível viver sem dor. E ele ainda dá o exemplo. Se perguntar para uma mulher sobre o parto, se perguntar sobre uma mulher que amamenta, ou os pais que ficam velando a cabeceira da cama do filho doente, é impossível amar e viver sem dor. Logo, esse mandamento do materialismo não tem como se perfectibilizar na prática, porque só se não viver para não ter dor. Então, o materialismo promete às pessoas um mundo onde ninguém sofre, onde ninguém tem dor, onde só há conquistas e troféus. Consuma isso e você será feliz. Compre aquilo e você alcançará o sucesso. Sem dor. Então, Desmond Tutu, ele chega no Museu do Holocausto e ele escreve uma coisa inusitada, porque as pessoas vão lá e colocam, coitados, meu Deus, que coisa absurda. E realmente, o nazismo foi um absurdo, foi uma crueldade. Não é isso que está sendo questionado. Então, o que ele escreveu? Deus, fortaleça os judeus para que eles possam perdoar os autores do Holocausto. Bom, se uma bomba atômica tivesse caído em Jerusalém, não teria tido uma repercussão tão grande. Porque no dia seguinte, Desmond Tutu foi alvo das mais severas críticas do mundo inteiro, todos os jornais comentaram, e ele foi praticamente expulso de Jerusalém. E, curiosamente, ele foi convidado a dar uma entrevista no New York Times, e o repórter perguntou: o senhor não acha que o senhor desrespeitou a dor das vítimas e dos parentes das vítimas? O senhor não acha que o senhor lidou de uma maneira irresponsável com a dor? E ele disse: meu filho, eu sou um negro nascido na África do Sul. Então, não me venha falar de dor. Você não sabe o que é dor. Você não sabe o que é ser um negro na África do Sul. Não sabe o que é ver os seus parentes assassinados pelo regime do apartheid. Não me venha falar de dor. Você não conhece dor. E devo lhe dizer que o que escrevi, porque sou um bispo anglicano e, portanto, sou cristão, o que escrevi foi sobre o perdão. E não gostaria de invocar a minha autoridade pessoal, até porque aquilo que escrevi não é fruto da minha autoridade pessoal. É fruto do ensinamento do mestre que eu sigo. E se você não sabe,
O ensinamento do perdão foi dado por ele na cruz enquanto estava sendo assassinado. A entrevista acabou. Acabou a entrevista. Porque, na verdade, uma coisa é expor um tratado filosófico e psicológico sobre o perdão. Outra coisa é ser crucificado, assassinado, e enquanto está sendo assassinado, ensinar o perdão. Esse é Jesus. É um pouquinho diferente de teoria sobre o perdão. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Sai do mundo do teórico, sai da dimensão do intelectual para entrar nos elementos mais centrais da psique, que dizem respeito às emoções, aos sentimentos, ao eu profundo. E Jesus ensinou isso vivendo. Por isso que ele dividiu a linha do tempo em antes e depois dele. Por isso que ninguém esquece, apesar dele não ter escrito uma palavra, os seus ensinamentos são eternos, porque foram exemplificados até o momento do seu desencarne. E por fim, o último pilar, aprender a amar. No capítulo 1 do livro Fonte Viva, Emmanuel refere uma das cartas de Paulo que diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O título dado a esse capítulo por Emmanuel é A Cortina do Eu, ou A Cortina do Ego, ou como a gente quiser chamar. E já na primeira frase, ele nos convida a dizer o que é o Evangelho. E aí a gente poderia apelar para a etimologia, Evangelium, que significa a boa nova, a boa notícia, mas como ele diz, isso não diz nada. Porque se o Evangelho é uma boa notícia, que boa notícia é essa? O que faz um ser da envergadura de Jesus sair das esferas crísticas, vir encarnar num mundo como o nosso, compartilhar conosco de todas as fragilidades de um encarnado para trazer uma notícia? Então, essa notícia tem que ser muito boa, deve ser a notícia, atemporal. É a mais importante da evolução. Que notícia é essa? Então, Emmanuel ele vai dizer, no primeiro parágrafo desse texto: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da comunhão genuína com os interesses divinos. Porque a notícia do cristianismo é: vocês estão vendo tudo que está aí? Vocês estão vendo todas as maravilhas que nos cercam? Tudo isso foi criado por Deus. Deus é um Pai de infinito amor. Esse nós poderíamos dizer que é o resumo do Evangelho. Um Pai de infinito amor que nos criou e que nos deu tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, a parábola do filho pródigo, segundo muitos teólogos, é o Evangelho dentro do Evangelho. Porque qual é a figura central da parábola do filho pródigo? São os dois filhos? Não. É o pai. Essa parábola, ela retrata Deus à nossa procura, porque a gente pensa que nós é que estamos à procura de Deus. Não. Ele é que está à nossa procura. Essa parábola fala de um homem correndo, abraçando, beijando, e de um homem tomado infinitamente pelo amor, correndo atrás do filho que mal chegou. E por quê? Porque foi desprezado em alguma oportunidade. Então, em algum momento da nossa evolução espiritual, nós rejeitamos Deus e nós nos afastamos dele. E chega o momento do reencontro, da reaproximação, da volta para esse amor de Deus. Porque nós cansamos do materialismo. Nós cansamos daquilo que não nos dá consolo, daquilo que faz nós desgastarmos as nossas energias mais puras. Então, não há nada que nós possamos fazer que anule esse amor imenso que Deus tem por nós. Então, esse é o Evangelho. Só que, como diz Emmanuel, entre Deus e nós ainda há as cortinas do ego.
Então, segundo Emmanuel, por trás da cortina do ego, nós conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então ele vai nos dizer: examinemos as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Vejam que ele poderia pegar a gente fazendo mal, mas não, ele dá um desconto e nos pega no bem. Então ele diz: examinemos as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, em que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ainda somos narcisos, ainda temos um ego imenso, imaturo, que quer ser visto, cuidado, lembrado, enaltecido, que gosta dos holofotes, que se preocupa primeiro consigo mesmo para depois com o outro. Ainda estamos lá no início. Então, diz Emmanuel, nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. Porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição devotada. Quer dizer, ele passou a pensar diferente de mim, já não estou gostando muito. Agora, a gente costuma dizer de determinadas pessoas assim: eu adoro fulano. O fulano pensa parecido comigo, ele gosta de cinema, eu também gosto. Ele gosta de ir à praia, eu também gosto. Nós somos muito parecidos, mas então eu gosto do outro ou eu gosto de mim? Porque nós nos identificamos com aquelas pessoas que nos servem de espelho, que refletem aquilo que eu sou, para enaltecer aquilo que eu sou. Então eu não quero o diferente, eu quero aquilo que é igual a mim, porque eu preciso me amar em primeiro lugar. Então, nós somos narcisos, porque essa é a linguagem do ego, é a cortina do ego que Emmanuel nos fala, que nos impede ainda de amar, de exercitar o amor na sua verdadeira acepção. E ele até cita um poema de Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Aí ele diz: vamos à primeira razão? Não tem, porque é 100 com S. O amor não tem razões. O amor verdadeiro, ele ama porque ama. Eu amo o fulano porque eu amo. Lamentavelmente eu amo, mas eu amo. Não há explicações. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho lá dizendo que o devotamento é cego. Porque o amor não tem explicações. Então, quando Emmanuel diz... Emmanuel segue dizendo, quando o curso dos acontecimentos não segue aquilo que nós pensamos, nós retiramos investimento afetivo. Tem que ser tudo do jeito que eu quero, porque senão tiram o meu espelho. Então, até aquelas pessoas que nós ajudamos muitas vezes, nós queremos que a pessoa continue coitadinha precisando da gente, porque a gente precisa daquele agradecimento para a gente se sentir importante. E aí nós perguntaríamos, mas tem virtude nisso? Claro que tem, porque antes a gente não fazia nada. Então nós já estamos começando, ainda que engatinhando, a ascender. Então a virtude, ela é acompanhada pelas cortinas do eu. E aí Emmanuel, na sua lucidez, ele diz: entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos e nos arrancando, nos jogando nos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprendemos a buscar o que é do Cristo. O sofrimento, diz ele, o sofrimento vai fazendo que nós arranquemos as cortinas do eu. Está aí o papel importantíssimo do sofrimento da nossa vida, ao contrário do que prega o materialismo, que tudo que causa dor e sofrimento não é bom sim. No estágio que nós estamos, nós ainda precisamos desta professora chamada dor, deste mestre chamado sofrimento para nos sacudir. E às vezes a gente precisa de uma boa sacudida para nos darmos conta de muitas coisas. Então Haroldo diz que o Evangelho ele tem um aspecto indigesto. E que aspecto indigesto é esse? A cruz. Não porque a cruz significa morte.
todo mundo vai morrer, todo mundo vai desencarnar, mas porque a cruz, ela significa absoluta entrega ao amor de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que me aguarda daqui a pouco, mas eu me entrego, porque eu confio em Deus. Então a cruz significa nós no comando do nosso ego. Ele vai gritar, eu tenho medo, angústia, desespero, apego. Só que nós deveremos nos voltar para o nosso eu mais profundo e dizer com toda a convicção: o amor de Deus vai me conduzir. Porque é isso que nos falta, confiança neste amor de Deus que sempre nos conduz, mesmo nos momentos mais difíceis. Para encerrar, há uma história de Francisco de Assis, que ele caminhava com um frade numa noite muito fria, muito mais fria do que hoje, neve, e ele bateu a porta de um monastério e quem atendeu simplesmente bateu a porta e não quis prestar ajuda. Nesse momento, o frade que estava com ele começou a chorar copiosamente, se desesperou. E Francisco de Assis começou a brincar na neve e ele disse: mas eu não estou entendendo o senhor. O senhor está percebendo a realidade? Nós vamos morrer, porque está frio, está caindo neve, nós não temos o que... O senhor entendeu? Ele disse: sim, eu entendi que nós não podemos contar com nenhum ser humano na face da terra. Ele disse: mas então como é que o senhor está brincando na neve e nós vamos morrer? Ele disse: mas eu sonhei com isso a minha vida inteira. A minha vida inteira eu quis estar inteiramente nas mãos de Deus. E claro que foram socorridos. Porque se nós nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, de verdade, não tem erro. Nós seremos socorridos. Muito obrigada pela atenção de vocês.